Olá, caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Daniel Ramos e vamos para o quarto vídeo, dessa série de vídeos a respeito do Espírito Santo. Agora vamos falar do Espírito na experiência humana. Esta sessão diz respeito a várias operações do Espírito em relação com os homens. Primeiro, o Espírito trabalha na convicção. Em João 16, 7 a 11, Jesus descreve a obra do Consolador em relação com o mundo. O Espírito agirá como promotor da justiça, por assim dizer, trabalhando para conseguir uma condenação divina contra os que rejeitam a Cristo. Convencer significa levar o conhecimento, as verdades, e de outra maneira seriam postas em dúvida ou rejeitadas, ou provar acusações feitas contra a conduta. Os homens não sabem o que é o pecado, a justiça e o juízo, portanto, precisam ser convencidos da verdade espiritual. Por exemplo, seria inútil discutir com uma pessoa que se declarasse não ver a beleza de alguma rosa, pois sua incapacidade demonstraria falta de apreciação pelo belo. Precisa ser despertado nela um sentido de beleza, precisa ser convencida da beleza da flor. Da mesma maneira, a mente e a alma obscurecidas nada discernem das verdades espirituais antes de serem convencidos e despertados pelo Espírito Santo. Ele convencerá os homens das verdades seguintes. O pecado e a incredulidade. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele nada disse acerca da vida licenciosa do povo de Deus, do seu mundanismo ou de sua cobiça. Ele não entrou em detalhes sobre a depravação para os envergonhar. O pecado no qual os culpou e do qual mandou os que se arrependessem foi a crucificação do Senhor da Glória. O perigo do qual os avisou foi o de se recusarem a crer em Jesus. Portanto, descreve-se o pecado da incredulidade como um pecado único, porque nas palavras do erudito, abre aspas, onde esse permanece, todos os demais pecados surgem, e quando esse desaparece, todos os demais desaparecem, fecha aspas. É o pecado mater, porque produz novos pecados, e por ser o pecado contra o remédio para o pecado. Assim escreve o doutor Smithson. Por muito grande e perigoso que seja esse pecado, tal é a ignorância dos homens a seu respeito que sua criminalidade é inteiramente desconhecida até que seja descoberta pela influência do Espírito Santo, o Consolador. A consciência poderá convencer o homem do pecado comum, mas nunca do pecado da incredulidade. Jamais algum homem foi convencido da enormidade deste pecado, a não ser pelo próprio Espírito Santo. B. A justiça de Cristo. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não o verei mais. João 16:10. Jesus foi crucificado como um malfeitor e impostor, mas depois do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito e a realização do milagre em seu nome convenceram a milhares de judeus de que não somente ele era justo, mas também era a única fonte e o caminho da justiça, e usando Pedro, o Espírito os convenceu, de que havia crucificado o Senhor da justiça. Atos 2, 36 e 37. Mas também lhes assegurou que havia perdão e salvação em seu nome. Atos 2, 38. C. O juízo sobre Satanás. É do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, João 16, 11. Como se convencerão as pessoas na atualidade de que o crime está castigado? Pela descoberta do crime e seu subsequente castigo. Em outras palavras, pela demonstração da justiça. A cruz foi uma demonstração da verdade de que o poder de Satanás sobre a vida dos homens foi destruído e de que a sua completa ruína foi decretada. Hebreus 2, 14 e 15, 1 João 3, 8, Colossenses 2, 15 e Romanos 16, 20. Satanás tem sido julgado no sentido de que perdeu a grande causa, de modo que já não tem mais direito de reter, como escravos, os homens, seus súditos. Pela sua morte, Cristo resgatou todos os homens do domínio de Satanás, devendo este aceitar a sua libertação. Os homens são convencidos pelo Espírito Santo de que, na verdade, são livres. João 8,36. Já não são súditos do tentador, já não são obrigados a obedecer-lhe, agora são súditos leais a Cristo, servindo voluntariamente no dia do seu poder. Salmo 110, 3.
Satanás alegou que lhe cabia o direito de possuir os homens que pecaram, o que o justo juiz deveria deixá-los sujeito a ele. O mediador, por sua parte, apelou para o fato de que ele, o mediador, havia levado o castigo do homem, tomando assim o seu lugar, e que, portanto, a justiça, bem como a misericórdia, exigiam que o direito de conquista fosse anulado e que o mundo fosse dado a ele, a Cristo, que era o seu segundo Adão e Senhor de todas as coisas. O veredito final divino foi contrário ao príncipe do mundo e ele foi julgado. Ele já não pode guardar seus bens em paz, visto que um mais poderoso que ele o venceu. Lucas 11, verso 21 e 22. Vamos agora falar do segundo tópico, que é regeneração. A obra criadora do Espírito sobre a alma ilustra-se pela obra criadora do Espírito de Deus no princípio sobre o corpo do homem. Voltemos à cena apresentada em Gênesis 2:7. Deus tomou o pó da terra e formou um corpo. Ali jazia inanimado e quieto este corpo, embora já estando no mundo e rodeado pela sua beleza, esse corpo não reagia porque não havia vida. Não via, não ouvia, não entendia. Então Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Imediatamente tomou o conhecimento, vendo as belezas, ouvindo os sons do mundo ao seu redor. Como sucedeu com o corpo, assim também sucede com a alma. O homem está rodeado pelo mundo espiritual e rodeado por Deus, que não está longe de nenhum de nós. Atos 17, 27. No entanto, o homem vive e opera como se esse mundo de Deus não existisse, em razão de estar morto espiritualmente e não podendo reagir como devia. Mas quando o mesmo Senhor, que vivificou o corpo, vivifica a alma, a pessoa desperta para o mundo espiritual e começa a viver a vida espiritual. Qualquer pessoa que tenha presenciado as reações de um verdadeiro convertido, conforme a experiência radical conhecida como novo nascimento, sabe que a regeneração não é meramente uma doutrina, mas uma realidade prática. Vamos para o ponto 3, habitação. Veja João 14, verso 17, Romanos 8, 9, 1 Coríntios 6, 19, 2 Timóteo 1, 14, 1 João 2, 27, Colossenses 1, 27, Deus está necessariamente presente em toda parte. Nele vivem todos os homens. Nele se movem e têm seu poder. Mas habitação interior significa que Deus está presente de uma maneira nova, contendo uma relação pessoal com o indivíduo. E esta união com Deus, que é chamada habitação, morada e é produzida realmente pela presença da Trindade completa, como se poderá ver por um exame dos textos supracitados. Considerando que o ministério especial do Espírito Santo é o de habitar no coração do crente, a experiência é geralmente conhecida como morada do Espírito Santo. Caríssimos e caríssimas, muitos eruditos ortodoxos creem que Deus concedeu a Adão não somente vida física e mental, mas também a habitação do Espírito, o qual ele perdeu por causa do pecado. Esta perda atingiu não somente a ele, mas também a todos os seus descendentes. E esta ausência do Espírito deixou o homem nas trevas e na debilidade espiritual. Quando não logo, pouco a pouco, ataca essas falhas, uma após outra, ora estas, ora aquelas, entrando nos mínimos detalhes de modo tão cabal que, não podendo escapar à influência do Espírito, um dia este homem está perfeito, glorificado pelo Espírito e resplandecente com a vida de Deus. Quarto subtópico: recebimento dos dons. Quais são os requisitos? Deus é soberano na questão de outorgar os dons, e é ele quem decide quanto à classe de dom a ser outorgado. Ele pode conceder um dom sem nenhuma intervenção humana e mesmo sem a pessoa o pedir, mas geralmente Deus age em cooperação com o homem e há alguma coisa que o homem pode fazer neste caso. Quer se requerer daqueles que desejam os dons? Submissão. Submissão à vontade divina. A atitude deve ser não o que eu quero, mas o que ele quer. Às vezes queremos um dom extraordinário e Deus quer decidir por outra coisa. Outra situação, ambição santa. Procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 13, 31, 14, verso 1. Muitas vezes a ambição tem conduzido as pessoas à ruína e ao prejuízo.
Mas isso não é razão de não a consagrarmos ao serviço de Deus. C. Desejo ardente pelos dons naturais naturalmente resultará em oração e sempre em submissão a Deus. 1 Reis 3, 5 a 10, 2 Reis 2, 9 e 10. Fé é a letra D. Alguns têm perguntado o seguinte: devemos esperar pelos dons? Posto que os dons espirituais são instrumentos para a edificação da igreja, parece mais razoável começar a trabalhar para Deus e confiar nele a fim de que conceda o dom necessário para a tarefa particular. Deste modo, o professor da escola dominical confiará a Deus para a cooperação dos dons necessários a um mestre. Da mesma maneira, o pastor, o evangelista e os leigos, uma boa maneira de conseguir um emprego é ir preparando para trabalhar. Uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra de Deus. Uma vez já estar sentado, de braços cruzados, esperando que o dom caia do céu. Imagina. Letra E. Aquiescência. O fogo da inspiração pode ser extinguido pela negligência. Daí a necessidade de despertar, literalmente acender, o dom que está em nós. 2 Timóteo 1,6, 1 Timóteo 4,14. Vamos agora para o quinto tópico, a prova dos dons. Caríssimos e caríssimas, as Escrituras admitem a possibilidade da inspiração demoníaca, como também das supostas mensagens proféticas que se originam no próprio espírito da pessoa. Apresentamos as seguintes provas pelas quais se pode distinguir entre a inspiração verdadeira e a inspiração falsa. Letra A. Lealdade a Cristo. Quando eu estava em Éfeso, Paulo recebeu uma carta da igreja em Corinto contendo certas perguntas, uma das quais era concernente aos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 13. Sugere uma provável razão para a pergunta. Durante uma reunião, estando o dom de profecia em operação, ouvia-se uma voz que gritava: Jesus é maldito. É possível que algum adivinho ou devoto do templo pagão houvesse assistido à reunião e quando o poder de Deus desceu sobre os cristãos, esses pagãos se entregavam ao poder do demônio e se opuseram à confusão: Jesus é o Senhor, ou opuseram-se à confissão: Jesus é o Senhor. Com a negação diabólica: Jesus é maldito. A história das missões modernas da China e em outros países oferecem casos semelhantes. Paulo imediatamente explica aos coríntios, desanimados e perplexos, que há duas classes de inspiração, a divina e a demoníaca, e explica a diferença entre ambas. Ele lhes lembra os impulsos e êxtases demoníacos que havia experimentado ou presenciado em algum templo pagão e assinala que essa inspiração conduz à adoração dos ídolos. 1 Coríntios 10, 20. De outra parte, o Espírito de Deus inspira as pessoas a confessar a Jesus como Senhor. Abre aspas. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3, também Apocalipse 19, 10, Mateus 16 e 16, 1 João 4, 1, 2. Naturalmente, isso não significa que a pessoa não pode dizer como um papagaio que Jesus é o Senhor. O sentido verdadeiro é que ninguém pode expressar a sincera convicção sobre a divindade de Jesus sem a iluminação do Espírito Santo. Romanos capítulo 10, verso 9. B. A prova prática. Os coríntios eram espirituais no sentido de que mostravam um vivo interesse nos dons espirituais. Entretanto, embora gloriando-se no poder vivificante do Espírito, precisava haver falta do seu poder santificador. Parecia haver falta do seu poder santificador. Eles estavam divididos em facções, a igreja tolerava um caso de imoralidade indescritível, os irmãos processavam uns aos outros nos tribunais, alguns estavam retrocedendo para os costumes pagãos, outros participavam da ceia do Senhor em estado de embriaguez. Podemos estar seguros de que o apóstolo não julgou asperamente esses convertidos, lembrando-se da vileza pagã do qual recentemente haviam sido resgatados e das tentações que estavam rodeados. Porém, ele sentiu que os coríntios deviam ficar impressionados com a verdade de que, por muito importante que fossem os dons espirituais, o alvo supremo de seus esforços deveriam ser o caráter cristão e a vida reta.
Depois de encorajá-los de que procurassem os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31, ele acrescenta o seguinte: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A seguir, vem o seu sublime discurso sobre o amor divino, a coroa do caráter cristão. Mas aqui devemos ter cuidado de distinguir as coisas que diferem entre si. Aqueles que se opõem ao falar em línguas, que são ambíguas em suas atitudes, 1 Coríntios 14, 39, afirmam que se faria melhor buscar o amor, que é o dom supremo. Eles são culpados de confundir os pensamentos. O amor não é um dom, mas um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o desenvolvimento progressivo da vida de Cristo, enxertada pela regeneração, ao passo que os dons podem ser outorgados repetidamente a qualquer crente cheio do Espírito, em qualquer ponto de sua experiência. O primeiro representa o poder santificador do Espírito, enquanto o segundo implica seu poder vivificante, não obstante ninguém erra em insistir pela supremacia do caráter cristão. Por muito estranho que pareça, é um fato comprovado que pessoas deficientes na santidade podem exibir manifestação dos dons. Devemos considerar os seguintes fatos. Primeiro, o batismo no Espírito Santo não faz uma pessoa perfeita, não de uma vez. A dotação de poder é uma coisa, a madureza das graças cristãs é outra. Tanto o novo nascimento como o batismo no Espírito Santo são dons da graça de Deus e revelam sua graça para conosco. Todavia, pode haver a necessidade de uma santificação pessoal que se obtenha por meio da operação do Espírito Santo, revelando pouco a pouco a graça de Deus em nós. Segundo, a operação dos dons não tem um poder poder santificador. Balaão experimentou o dom profético, embora no coração desejasse trair o povo de Deus por dinheiro. Terceiro, Paulo nos diz claramente da possibilidade de possuir os dons sem possuir o amor. Sérias consequências podem sobrevir àquele que exerce os dons à parte do amor. Primeiro, ser uma pedra de tropeço constante para aqueles que conhecem seu verdadeiro caráter. Segundo, os dons não lhe são de nenhum proveito. Nenhuma quantidade de manifestações espirituais, nenhum zelo no ministério, nenhum resultado alcançado, ninguém pode tomar o lugar da santidade pessoal. Hebreus 12, 14. C. A prova doutrinária. O Espírito Santo veio para operar na esfera da verdade com relação à deidade de Cristo e sua obra expiatória. É inconcebível que ele contradisse o que já foi revelado por Jesus Cristo e os seus apóstolos. Portanto, qualquer profeta, por exemplo, que negue a encarnação de Cristo, não está falando pelo Espírito de Deus. 1 João 4, versos 2 e 3. Sexto ponto, ou sexto subtópico, glorificação. Estará o Espírito Santo com o crente no céu ou o Espírito Santo os deixará após a morte? A resposta é que o Espírito Santo no crente é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. João 4,14. A habitação do Espírito representa apenas o princípio da vida eterna que será consumada na vida vindoura. A nossa salvação está agora mais perto do que nós, de que quando aceitamos a fé, escreveu Paulo, cujas palavras significava que experimentamos unicamente o princípio de uma salvação que deva ser consumada na vida vindoura. O Espírito Santo representa o começo ou a primeira parte dessa salvação completa? Essa verdade tomará expressão sobre essas três ilustrações. A. Comercial. O Espírito é descrito como o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus. Efésios 1,14, 2 Coríntios 5,5. O Espírito Santo é a garantia de que a nossa libertação ser completa. É mais do que o penhor, é a primeira prestação dada com antecedência como garantia de que se contemplar o resto. B. Agrícola. O Espírito representa as primícias da vida futura. Romanos 8,23. Quando um israelita trazia as primícias dos seus produtos ao templo de Deus, esse era um modo de reconhecer que tudo pertencia a Deus. A oferta de uma parte simboliza a oferta de todo. O Espírito Santo nos crentes representa as primícias da gloriosa colheita vindoura. C. Doméstica. Assim como se dá às crianças uma pequena porção do doce antes do banquete, assim na experiência do Espírito, os crentes, por enquanto, apenas
provaram as virtudes do século vindouro. Hebreus 6,5. Em Apocalipse 7,17 lemos que o Cordeiro que está no meio do trono lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Note-se o plural dessas últimas palavras, a vida vindoura. Cristo será o doador do Espírito, o mesmo que concedeu uma prova antecipada, conduzirá seus seguidores a novas porções do Espírito ao meio da graça e enriquecimento espiritual, desconhecidos durante a peregrinação terrena. Vamos agora falar do sétimo tópico, pecados contra o Espírito Santo. As benévolas operações do Espírito trazem grandes bênçãos, mas essas inferem responsabilidades correspondentes. Falando de modo geral, os crentes podem entristecer, mentir a pessoa do Espírito Santo e extinguir seu poder. Efésios 4,30, Atos 5:3-4, 1 Tessalonicenses 5:19. Os incrédulos podem blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo e resistir ao seu poder. Atos 7:51, Mateus 12:31-32. Em cada caso, o contexto explicará a natureza do pecado. William Evans assinala que resistir tem a ver com a mesma obra regeneradora do Espírito Santo. O entristecer tem a ver com a habitação interna do Espírito Santo, enquanto extinguir tem a ver com derramamento para servir. Oitavo subtópico, o revestimento do poder. Nessa sessão consideraremos os seguintes fatos concernentes à dotação de poder, seu caráter geral e o seu caráter especial. Sua evidência inicial, seu aspecto contínuo e a maneira de sua concepção. Letra A. Sua natureza geral. As sessões anteriores trataram da obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Já nessa sessão, trataremos de outro modo de operação, sua obra vitalizante. Essa última fase da obra do Espírito é apresentada na promessa de Cristo, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre nós e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. A característica principal desta obra é o poder para servir, e não a regeneração para a vida eterna. Sempre que lemos acerca do Espírito vindo sobre, repousando sobre ou enchendo as pessoas, a referência nunca é à obra salvadora do Espírito, mas sempre ao poder para servir. As palavras foram dirigidas aos homens que já estavam em relação íntima com Cristo. Foram enviados a pregar armados de poder espiritual para este propósito. Mateus 10:1. E a eles foi dito, os vossos nomes estão escritos nos céus. Lucas 10:20. Sua condição moral foi descrita nas palavras, vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado. João 15:3. Essa relação com Cristo foi ilustrada com a figura, eu sou a videira, vós as varas. João 15:5. Eles conheciam a presença do Espírito com eles. João 14:17. Sentiram o sopro de Cristo ressuscitado e ouviram-no dizer, recebei o Espírito Santo. João 20:22. Os fatos acima mencionados demonstram a possibilidade de a pessoa estar em contato com Cristo e ser seu discípulo e, contudo, carecer do revestimento especial mencionado em Atos 1:8. Pode-se objetar que tudo isso se infere aos discípulos antes do Pentecostes, mas em Atos 8:12-16, temos o caso de pessoas batizadas em Cristo que recebem o dom do Espírito alguns dias depois. Acompanhando o cumprimento dessa promessa, Atos 1:8, houve manifestações sobrenaturais, Atos 2:1-4, dos quais as mais importantes e comum foi o milagre de falar em outros idiomas. Que expressão oral sobrenatural acompanhou o recebimento do poder espiritual é declarado dois outros casos, Atos 10, 44-46 e o 19, do 1 ao 6, e infere-se mais outro, Atos 8, 14-19. Esse revestimento é descrito como um batismo, Atos 1:5. Quando Paulo declara que somente há um batismo, Efésios 4, verso 5, ele se refere ao batismo literal nas águas. Tanto judeus como pagãos praticavam as lavagens cerimoniais. E João Batista havia administrado o batismo nas águas para o arrependimento, mas Paulo declara que agora somente um batismo é válido diante de Deus, a saber, o batismo autorizado por Jesus Cristo e efetuado em seu nome ou em nome da Trindade. Em outras palavras, o batismo cristão,
quando a palavra batismo é aplicada à experiência espiritual, é usada figuramente para descrever a imersão no poder vitalizante do Espírito Santo, a efusão do Espírito. A palavra foi usada figuramente por Cristo para descrever sua imersão nas inundações de sofrimento. Marcos 20, verso 22. Essa comunicação do poder é descrita como ser cheio do Espírito Santo. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes também foram cheios do Espírito Santo. B. Sua característica especial, qual que é? Os fatos acima expostos nos levam à conclusão de que o crente pode experimentar um revestimento de poder, experiência suplementar e subsequente à conversão, cuja manifestação inicial e evidente pelo milagre de falar em línguas, por ele nunca aprendida. A conclusão acima tem sido combatida. Alguns dizem que há muitos cristãos que conhecem o Espírito em seu poder regenerador e santificador sem terem falado noutras línguas. De fato, o Novo Testamento ensina que a pessoa não pode... o Novo Testamento não ensina que a pessoa não pode ser cristã sem ter o Espírito Santo. Isto é, a habitação do Espírito. Pode? Não. Se alguém não ter o Espírito Santo de Cristo, ou o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Que o Espírito de Cristo significa o Espírito Santo, indica-se pelo contexto e se prova por 1 Pedro 1:11, onde a frase Espírito de Cristo pode referir-se unicamente ao Espírito Santo. Outras referências são citadas para sustentar a mesma verdade. Romanos 5:5, 8, 14, 16, 1 Coríntios 6, 19, 1 João 3, 24, 4, 3. Também se afirma que muitos obreiros cristãos têm experimentado unções do Espírito por meio dos quais foram capacitados a ganhar almas para Cristo e fazer obras cristãs. E, no entanto, esses não falaram em outras línguas. Não se pode negar que existe um verdadeiro sentido no qual todas as pessoas verdadeiramente regeneradas têm o Espírito. Como se é natural, surge a pergunta: que há diferente e suplementar na experiência chamada batismo no Espírito Santo? Respondemos da seguinte maneira: há um Espírito Santo, mas muitas operações desse Espírito, assim como há uma eletricidade, mas muitas operações desta eletricidade, o qual aciona fábricas, ilumina as nossas casas, faz funcionar as geladeiras e efetua outros trabalhos. Da mesma maneira, o Espírito regenera, santifica, dá vigor, ilumina, reveste de dons espirituais, enfim. O Espírito regenera a natureza humana na ocasião da conversão, depois sendo o Espírito de santidade que habita no interior e produz o fruto do Espírito. As características distintivas do caráter cristão. Em certas ocasiões, os crentes fazem uma consagração especial e recebem vitória sobre o pecado. E há consequente aumento de gozo e paz. Experiência que, às vezes, tem sido chamada santificação, ou uma segunda obra da graça. Mas, além dessas operações do Espírito Santo, há outra cujo propósito especial é dar energia à natureza humana para um serviço divino, resultando a uma expressão externa de um caráter sobrenatural. De uma maneira geral, São Paulo se refere a essa expressão exterior como a manifestação do Espírito em 1 Coríntios 12, 7. Talvez um contraste com as operações mais quietas e secretas do Espírito. No Novo Testamento, essa experiência é assinalada por expressões como descer sobre, ser derramado, ser cheio com, expressões essas que dão a ideia de algo repentino e sobrenatural. Todas essas expressões são usadas em conexão com a experiência conhecida como o batismo no Espírito Santo. Atos 1:5. A operação do Espírito Santo descrita por essas expressões é tão distinta de outras manifestações quietas e usuais que os eruditos criam numa palavra para descreveram. Essa palavra é carismático, de uma palavra grega frequentemente usada para designar um revestimento espiritual de poder espiritual. A.B. Bruce, erudito presbiteriano, escreve: a obra do Espírito era entendida como transcendente, milagrosa e carismática. O poder do Espírito Santo era um poder que vinha de fora, produzindo efeitos extraordinários que chamaram a atenção até do observador profano, como Simão o Mago.
ao mesmo tempo que reconhece que os cristãos primitivos creram também nas operações santificadoras do Espírito Santo, ele cita Atos 16:14, e sua inspiração de fé, esperança e amor em seus corações. O mesmo escritor conclui: o dom do Espírito Santo veio a significar o dom de falar em estado de êxtase e de profetizar com entusiasmos e curar os doentes pela oração. O ponto que desejamos acentuar é o seguinte: o batismo com o Espírito Santo, que é um batismo de poder e de caráter carismático, a julgar pelas descrições dos resultados deste revestimento. Assim, ao mesmo tempo que admitimos livremente que cristãos não nascidos do Espírito e que obreiros têm sido ungidos com o Espírito, afirmamos que nem todos os cristãos têm experimentado a operação carismática do Espírito, acompanhado pela expressão oral, o falar repentino e sobrenatural. C. Sem evidência inicial. Como sabemos que a pessoa recebeu o revestimento carismático do Espírito Santo? Em outras palavras, qual é a evidência de que a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo? A questão não se resolve pelos 4 evangelhos, porque estes contêm profecias da vinda do Espírito Santo. E uma profecia torna-se clara somente pelo seu cumprimento, nem tampouco se envolve pelas epístolas, porque em sua maioria são instruções pastorais às igrejas estabelecidas, nas quais o poder do Espírito, com as suas manifestações exteriores, era considerado como a experiência normal de todo cristão. É, portanto, evidente que o assunto pode decidir-se pelo livro de Atos dos Apóstolos, que registra muitos casos de pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo e descreve os resultados que se seguiram. Admitimos que todos os casos mencionados no livro de Atos, os resultados do revestimento não são registrados, mas onde os resultados que se seguiram são descritos, sempre houve uma expressão imediata, sobrenatural e exterior, convincente não somente para quem recebeu, mas também para o povo ouvinte, de que um poder divino dominava essa pessoa. Em todos os casos, houve um falar estático numa língua que essa pessoa nunca havia aprendido. Será essa declaração meramente a interpretação particular de um grupo religioso ou é reconhecido por todos os outros grupos? O Dr. Rees, teólogo inglês de ideias liberais, escreve: a glossolalia, o falar em línguas, era o dom mais conspício e popular dos primeiros anos da igreja. Parece que foi o acompanhamento regular e a evidência da descida do Espírito Santo sobre os crentes. O Dr. D.B. Stevens, da Universidade de Yale, em seu livro Teologia do Novo Testamento, escreve: o Espírito era considerado como um dom especial que nem sempre acompanhava o batismo e a fé. Os samaritanos não foram considerados como tendo o Espírito Santo quando creram na palavra de Deus. Eles haviam crido e foram batizados, mas foi somente quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles que o dom do Espírito foi derramado. Evidentemente, aqui se vê algum revestimento ou experiência espiritual. Comentando Atos capítulo 19, de 1 a 7, ele escreve: não somente não receberam o Espírito Santo quando creram, nem mesmo quando eles foram batizados em nome de Cristo, mas unicamente quando Paulo impôs as mãos sobre eles, é que veio o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Aqui é óbvio que o dom do Espírito é considerado como sinônimo do carisma estático, revestimento espiritual de falar em línguas e profetizar. O Dr. A.B. MacDonald, ministro escocês presbiteriano, escreve: a crença da igreja acerca do Espírito surgiu do fato que experimentou. Bem cedo em sua carreira, os discípulos notaram um novo poder que operava dentro deles. No princípio, sua manifestação mais extraordinária foi o falar em línguas, o poder de expressão oral estática numa língua não inteligível. Tantos esses que eram tomados por este poder, como também os que viam e ouviam suas manifestações, foram convencidos de que um poder no mundo superior atingira suas vidas, dotando-os de capacidade de expressão e de outros dons, os quais parecia algo diferente, e não apenas uma intensificação da capacidade que já possuíam.
Pessoas que até então não pareciam ser nada além de comum, repentinamente se tornaram capazes de orar e de se expressar veementemente em atitudes sublimes, dos quais era manifesto que se conversavam com um invisível. Ele declara que o falar em línguas parece ter sido o que mais atraía e a manifestação mais proeminente do Espírito no princípio. Há alguma passagem no Novo Testamento que se faz distinção entre aqueles que receberam o revestimento de poder e aqueles que não o receberam? A.B. MacDonald, o escritor acima citado, responde afirmativamente. Ele assinala que a palavra indoutos, em 1 Coríntios 14, versos 16 e 23, que ele traduz cristão particular, denota pessoas que se diferenciaram dos incrédulos pelo fato de tornarem parte do culto e compreenderem até ao ponto de dizerem amém. Também são considerados diferentes aos demais crentes pelo fato de não serem capazes de tomar parte ativa nas manifestações do Espírito. Parece que uma área especial do local das reuniões era reservada aos indoutos. 1 Coríntios 14, 16. Waynaud traduz a palavra indouto pela expressão alguns que carecem de dons. O dicionário grego Thayer interpreta-o assim: um que carece do dom de línguas, um cristão que não é profeta. MacDonald descreve-o como um que espera ou que é mantido esperando, melhor dizendo, pelo momento decisivo quando o Espírito desça sobre ele. Não obstante sua denominação ou escola de pensamento teológico, eruditos capazes admitem que a recepção do Espírito na igreja primitiva não era apenas uma cerimônia, nem uma teoria doutrinária, mas uma verdadeira e legítima experiência. O Cônego Streeter diz que Paulo pergunta aos Gálatas se fora pela lei ou pela pregação da fé que havia recebido o dom do Espírito, como se a recepção do Espírito fosse algo bem definido e perceptível. D. Seu aspecto contínuo. A experiência descrita pela expressão cheios do Espírito está ligada à ideia de poder para servir. Devemos distinguir 3 fases dessa experiência. A plenitude inicial, quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, uma condição habitual indicada pelas palavras cheios do Espírito Santo, Atos 6:3, 7:55, 11:25, palavras que descrevem a vida diária da pessoa espiritual, cujo caráter revela o fruto do Espírito. A exortação em cheios do Espírito refere-se a essa condição habitual. Unções, no plural, unções para ocasiões especiais. Paulo estava cheio do Espírito depois da sua conversão. Mas em Atos 13:9 vemos que Deus lhe deu uma unção especial para resistir ao poder do maligno, do mago. Pedro foi cheio do Espírito no dia de Pentecostes, mas Deus lhe concedeu uma unção especial quando este esteve diante do concílio judaico. Atos 4:8. Os discípulos haviam recebido a plenitude do Espírito, ou o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas em resposta à oração, Deus lhe deu uma unção espiritual para fortalecê-los contra a oposição dos líderes da tradição. Atos 4:31. Como disse o pastor F.B. Meyer, de saudosa memória, tu podes ser um homem cheio do Espírito Santo quando estás no seio de tua família, mas antes de subir ao púlpito, deves ter a certeza de que estás especialmente equipado com uma nova unção do Espírito Santo. Letra E, a maneira de sua recepção. Como poderá a pessoa receber o batismo de poder? Uma atitude correta é essencial. Os primeiros crentes que receberam o Espírito Santo perseveraram unânimes em oração e súplicas. Atos 1:14. O ideal seria a pessoa receber o derramamento do poder imediatamente após a sua conversão. Mas normalmente há várias circunstâncias de uma e outra natureza que tornam necessário algum tempo de espera diante do Senhor. A recepção do dom do Espírito Santo, subsequente à conversão, está ligada às orações dos obreiros cristãos. O escritor do livro dos Atos descreve na seguinte maneira as experiências dos convertidos samaritanos que já haviam crido e haviam sido batizados. Os quais, Pedro e João, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8:15 e 17.
Weinel, teólogo alemão, fez um estudo minucioso das manifestações espirituais da época apostólica. Ele dizia que o que podem ser chamadas reuniões inspiradoras realizavam-se constantemente até o segundo século. Por muito estranho que isso pareça às pessoas desconhecedoras do assunto, o Espírito Santo, declara ele, veio aos novos conversos pela imposição das mãos de oração e pelo próprio Espírito operava sinais e maravilhas. Reuniões inspiradoras parece tratar-se de cultos especiais para aqueles que desejavam receber o Espírito Santo. O recebimento do poder espiritual está relacionado com as orações em comum da igreja. Depois que os cristãos da igreja em Jerusalém haviam orado, a fim de receberem coragem para pregar a palavra, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. A expressão moveu-se o lugar significa algo espetacular e sobrenatural que convenceu os discípulos de que o poder que desceu no dia de Pentecostes ainda estava presente na igreja. Quarto, um derramamento espontâneo, em alguns casos, podem fazer oração e o esforço desnecessário, como foi o caso das pessoas que estavam na casa de Cornélio, cujos corações já haviam sido purificados pela fé. Lembra? Atos 10, 44, verso 15, verso 9. Capítulo 15, verso 9, perdão. Quinto, visto que o batismo do poder é descrito como um dom, Atos 10 e 45, o crente pode requerer diante do trono da graça o cumprimento da promessa de Jesus. Se vós, sendo os maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 13. Certa escola de pensamento teológico ensina que não se deve pedir o Espírito pela seguinte razão. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar permanentemente na igreja. Desde então, todo aquele que é agregado à igreja pelo Senhor é batizado em Cristo. Por esse mesmo fato, participa do Espírito. 1 Coríntios 12, 13. É verdade que o Espírito habita na igreja, mas isso não deve impedir que o crente o peça e o busque. Como ressaltou o Dr. A.J. Gordon, que embora o Espírito fosse dado de uma vez para sempre no dia de Pentecostes, isso não significa que todo crente haja recebido o batismo. O dom de Deus requer apropriação. Deus deu, João 3,16. Nós devemos receber, João 1,2. Como pecadores aceitamos a Cristo, como crentes aceitamos o Espírito Santo. Como há uma fé para com Cristo, para a salvação, assim há uma fé para com o Espírito, para o poder e a consagração. O Pentecostes é uma vez para sempre. O batismo dos crentes é sempre para todos. A limitação de certas e grandes bênçãos do Espírito Santo ao reino ideal chamado era apostólico. Não bastante ser conveniente por meio de escapar às supostas dificuldades, tornar-se o meio de roubar os crentes alguns dos seus direitos mais receosos. A oração individual é o sexto tópico. Paulo de Tarso jejuou e orou 3 dias antes de ser cheio do Espírito Santo. Atos 9, 9 ao 17. Sétimo, obediência. O Espírito Santo é a pessoa que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, verso 32. Te espero nos próximos vídeos. Deus abençoe sua vida. Obrigado.